Então, voltamos aqui para mais um vídeo sobre, né, o efeito do princípio de Le Chatelier no equilíbrio químico. Então, aqui eu peguei um artigo, né, muito interessante de uma revista, né, que é a Química Nova na Escola, que fala assim, a química na odontologia. Então, química na odontologia. Então, assim, estão botando um exemplo prático de como a química pode influenciar. Então, nesse caso aqui, né, ele vai falar sobre basicamente algumas situações. Então, o principal ponto, né, é sobre, né, um equilíbrio químico. Vou colocar aqui logo no equilíbrio químico, seria esse daqui, né? Vamos botar aqui, né, na nossa setinha bonitinha, este equilíbrio químico aqui, né? Que é o equilíbrio de desmineralização e mineralização do dente. Para quem não sabe, o nosso esmalte dentário é formado por essa substância aqui, cujo nome é chamado de hidroxiapatita, né? Ela é formada por cálcio, fosfato e uma hidroxila aqui. Então, essa é a molécula aqui. É essa substância que é responsável, né, pela proteção do nosso dente. Não deixe o nosso dente quebrar, não deixe o nosso dente ficar com cárie e outras coisas, né? E aí, né, ele vai falar sobre a cárie, né, como é o processo da cárie. Então, a hidroxiapatita é a nossa substância, né, que vai influenciar nessa defesa. O que vai acontecer? Essa substância, que ela é sólida, ela vai reagir com a água, né, sofrendo um processo de desmineralização, que é o quê? É você quebrar essa molécula formando os íons cálcio, fosfato e hidroxila. Tá? Só que, ao mesmo tempo, a presença desses três vão reagir, né, entre si para fazer a mineralização para formar novamente a hidroxiapatita. Então, no nosso dente, essas reações aqui, essas duas reações, elas estão acontecendo simultaneamente. Então, a nossa hidroxiapatita, ela vai estar sempre sendo desmineralizada, mas ao mesmo tempo eu vou estar mineralizando essa molécula. Então, esse é o equilíbrio químico, né? Enquanto eu tenho uma reação nesse sentido, na mesma velocidade acontece no sentido oposto. De forma que, numa condição normal, né, o que vai acontecer? Eu não vou ter, né, nenhuma perda de hidroxiapatita, então meu dente vai ficar lá saudável. E o que acontece em relação à cárie, né? Por que o nosso dente fica cariado, né? A gente sofre esse processo de quebra, ficar mais fraco, entre outras coisas. Tem a ver com a falta de hidroxiapatita, ou, melhor dizendo, né, a desmineralização dela. Vamos descer um pouquinho aqui, né, na nossa parte aqui, pegar esse pedaçozinho aqui que fala da importância do doce. Então, olha só, ao ser metabolizado pelas bactérias, o açúcar é transformado em ácidos orgânicos. Aqui são alguns exemplos: o ácido acético, o propiônico e o lático, né? O ácido acético presente no vinagre, propiônico aqui de cabeça não sei nenhum exemplo dele, né? E o lático presente do leite, né? O ácido do leite. Então, o que acontece? Então, né, quando a gente consome açúcar, né, e esse é o grande vilão, né, da cárie, o açúcar, eu vou produzir esses ácidos. E como vocês lembram, ácidos são substâncias, vamos subir de novo aqui, que liberam esse carinha aqui, ó, o H+, tá? Lembra lá do segundo ano que a gente falou também sobre isso. Então, o H+, ele vai ser a substância liberada. E olha o que vai acontecer aqui no caso do ácido, né? Por que comer açúcar vai ser um problema para a gente? Então, quando a gente come açúcar, como a gente viu, eu vou formar H+. Só que esse H+, olha com quem ele reage aqui, ó, a hidroxila, para formar água, né? Reação ácido e base, neutralização. Vamos lembrar disso também se vocês, né, pesquisarem que vocês deram no ano passado. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Quando eu como lá o açúcar, né, eu vou produzir esse H+, que vai reagir com essa hidroxila. Como a gente viu lá no segundo vídeo, né, no primeiro vídeo, o que vai acontecer? A hidroxila, né, ela vai estar presente nesse equilíbrio aqui. E aí, quando eu reagir o H+ do ácido com a hidroxila desse equilíbrio, eu vou estar diminuindo, eu vou estar tirando esse camarada aqui.
que a gente viu no outro vídeo? Que quando eu retiro uma substância, o equilíbrio se desloca. Então, nesse caso, como eu retirei esse produto aqui, eu vou deslocar para produzir mais produto. Ou seja, eu estou sentindo falta da hidroxila, então eu vou produzir mais hidroxila. Só que percebam, quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso aqui, o que vai acontecer? Significa que a hidroxiapatita, que estava aqui bonitinha protegendo o nosso dente, ela vai passar para a forma de íon, ou seja, vai acontecer a desmineralização. Então, olha como que é sinistra a parada. Você come açúcar, o açúcar produz ácido, que libera H+. Esse H+, reage com a hidroxila, produzindo água. Quando a hidroxila vai virar água, olha o que acontece aqui, diminui. Logo, o equilíbrio é deslocado no sentido da desmineralização. Se a gente pensar para o outro lado também, eu vou ter mais água. Olha que legal. Logo, eu aumento a concentração de água, ou seja, eu tenho mais água aqui, que vai favorecer também a reação no sentido, né, oposto. Quando eu aumento a concentração do reagente, eu vou formar mais produto, ou seja, tem muita água, vamos reagir a essa água. Então, está ligado ao equilíbrio químico. Conforme você diminui a quantidade de açúcar, essa reação aqui volta, né, também ao equilíbrio químico, apesar de estar com uma setinha aqui, né, também volta para produzir hidroxila. Voltando a produzir hidroxila, você volta a ter hidroxiapatita. Tá? Então, né, o problema é quando você consome em excesso, que aí você não vai estar fazendo a reação contrária de novo. De outra maneira também, a gente tem muito problema com os refrigerantes. Por quê? Refrigerantes já são bebidas que contêm ácidos. Né? No caso da Coca-Cola, ainda tem um ácido cítrico e o ácido carbônico, né? Que é a água com gás, e o ácido fosfórico. Ou seja, você está, então, no refrigerante, você está consumindo, além de muito açúcar, você está consumindo ácidos que já são liberadores de H+. Então, o refrigerante vai funcionar se tenha muito H+. Muito H+. Por isso, né, quando você bebe até refrigerante de cola, Coca-Cola, Pepsi, você costuma sentir uma sensação estranha no dente. Por quê? De novo, esse H+, vai reagir com a hidroxila e vai deslocar o equilíbrio nesse sentido aqui, causando quem? A desmineralização. Por isso que você tem aquela sensação estranha no dente quando bebe Coca-Cola. Passa um tempo, né? Você parou de beber, você não bebe Coca-Cola o tempo todo, né? Então, esse equilíbrio é corrigido, principalmente pelas enzimas que temos na nossa saliva, né? Que ajudam a fazer a mineralização. Mas, então, o que eu queria mostrar para vocês, né? É, na prática, um exemplo de equilíbrio químico que é muito importante, né? E a questão do deslocamento do equilíbrio, para a gente poder observar como isso aqui, né, pode ser utilizado para a gente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, mesmo para quem aí vai sonhar ser dentista, por exemplo, né, você está lá na química da odontologia. Então, é muito importante, né, entender do equilíbrio químico em muitas áreas. Tudo bem?